Olá! Hoje nós vamos aprender uma pecinha bem simples, rápida, para fazer assim de monte e vender. Dando um tempinho, já vamos começar, tá, gente? Ó, deixa eu mostrar aqui como é que é a pecinha de hoje, ó. É uma carteirinha simples, super simples mesmo. É ideal para iniciantes. Eu fiz essa alcinha aqui, ó. E ela tem uma divisória aqui dentro, ó. É a carteirinha mais simples de fazer que existe. Aqui, ó. Tá meio difícil aqui mostrar a divisória, mas ó. Tá vendo? Eu uso muito. Eu tenho uma dessas, só que a minha não tem divisória. Eu uso muito. Eu coloco os documentos essenciais para ir no mercado, até para mesmo quando eu vou para mais longe, eu coloco dentro da bolsa e levo. Vou fazer nesse tecido aqui hoje, ó. A gente vai montar junto nesse tecido aqui. E a parte do forro, deixa eu pegar aqui a parte do corpo, que aí já fica mais fácil, já tá tudo junto, ó. O composê é esse aqui, ó. Vai ficar bem bonito. Então, gente, eu vou... Essa peça de hoje, ela vai ter o molde, que eu vou deixar lá no arquivo em PDF, como sempre, dentro do meu grupo. Mas eu também vou passar as medidas, tá? Eu vou deixar o molde por causa desse recorte aqui, ó, da tampa, tá? Que na verdade, pra ser bem sincera pra vocês, faz um tempinho que eu fiz essas carteirinhas. Eu fiz várias pra vender. E aí eu já não me lembro mais quanto foi que eu tirei aqui, ó, pra fazer esse recorte. Então, eu deixo o molde lá. Quem quiser pegar o molde, já pega, né, completinho. Quem quiser fazer só com as medidas, aí pode fazer a tampa num outro formato. Pode arredondar, ou pode fazer quadradinho mesmo, não tem problema, tá? Ó, gente, então vamos lá? Então, pra gente fazer essa carteirinha, ó, vou mostrar mais uma vez pra quem tá chegando agora. Tá ótimo? Ah, então tá bom. Ah, não tá dando pra enxergar a máquina, né? Depois eu vou subir mais um pouquinho pra vocês enxergarem a máquina. Mas por enquanto vamos aqui, ó. Então a gente vai fazer essa carteirinha, ela é muito simples de fazer. Pra quem chegou agora, vou mostrar de novo, ó. Eu tenho uma carteirinha dessa, só que a minha não tem divisória. Gosto muito de usar pra colocar... Às vezes eu vou no sacolão, no mercado, aí coloco aqui o ticket alimentação, coloco o RG ou algum papelzinho, coisinhas básicas assim, e levo, tá? Aí essa daqui, ó, eu coloquei uma divisória, ó. Eu vou fazer assim pra vocês poderem ver. Tá vendo? Tem uma divisória aqui no meio. É meio difícil de mostrar, tá? Ó. Muito, muito simples. Então, pra gente fazer essa carteirinha, a gente vai precisar só de tecidos, né? Duas estampas diferentes, uma pro forro, outra pra parte principal. Vamos precisar de manta R1 ou R2. Aqui eu tô usando a R1, que eu tinha uns pedaços aí, uns retalhos de manta. E como é uma peça pequenininha, qualquer pedacinho a gente consegue fazer. Então, eu usei a R1. E é só. Aí vamos, quem quiser também, ó, nessa alcinha aqui, ó, pode usar um mosquetão, pode usar uma argolinha, fazer do jeito que achar melhor aí, né? Eu fiz simples, tá? Só fiz uma faixinha aqui, ó, já preguei aqui. É pra quando a gente quiser sair só com ela, colocar assim, ó, na mão, pra segurar, tá?
bem simples, que é para as iniciantes conseguirem fazer, tá bom? Então, eu vou deixar um molde lá no meu grupo. Quem não fizer parte, é só pedir para participar, entrar lá na seção arquivos e pegar, tá bom? Um arquivo em PDF, vou deixar o molde lá direitinho. Vou deixar porque eu fiz esse molde há muito tempo, não me lembro quanto foi que eu tirei aqui, ó, para fazer esse recorte. Então, para quem quiser fazer igualzinho a minha, com esse recorte, eu já deixo o molde lá, aí é só imprimir e fazer direitinho, né? Fazer igualzinho. Agora, eu vou passar também aqui as medidas. Aí, quem não quiser usar os moldes, pode fazer só com as medidas, e quando chegar aqui na tampa, você pode arredondar, ou pode fazer quadradinha mesmo, tá? Não precisa ser necessariamente igual a minha, tá bom? Então, as medidas são 28 da parte do corpo, 28 por 15, tá? 28 por 15. E a medida para a divisória é 10 por 15. 10 por 15. E os moldes são só essas duas partes. E aí a gente já pode passar para a montagem da carteirinha. Ai, gente, vocês estão me ouvindo? Oh, Deus, esqueci de colocar meu microfone. Ele já tá ligado e eu esqueci de colocar ele aqui no meu corpinho, olha só. Ô, gente, desculpa. Melhorou aí o som, né? Ai, eu sou tão desligada, gente. Desculpa aí as gafes. Agora acho que tá dando pra ouvir melhor, né? É, que agora eu coloquei o microfone aqui, ó. Coloquei o microfone aqui em mim. O microfone tava pendurado no tripé, gente. Ai, meu Deus. Que vergonha. Deixa eu pôr aqui. Opa. É o pior que eu coloquei um vestido hoje, que ele não tá querendo ficar parado. Mas tá bom. Então, beleza. Vamos continuar. Então tá, aí eu peguei o meu molde e cortei uma vez no tecido de forro, uma vez no tecido principal e uma vez na manta. Aí cortei para a divisória, cortei 2 vezes no tecido principal, tá? Que eu acho que vai ficar um contraste bonito fazer dentro com o tecido principal, né? Aí vai do gosto de vocês, se quiser fazer também do tecido do forro, mas eu achei que ia ficar muito sem graça. Então, cortei 2 vezes no tecido principal para a divisória. E também, outra coisa que eu já esqueci de falar, ó, nós vamos precisar de um pedacinho de entretela de papel. Aquela entretela simples, que é bem baratinha, que a gente usa para fazer gola de camisa, tá? Aí a gente vai estruturar uma parte da divisória para poder ficar mais firme com essa entretela, tá? Aqui, ó, eu já adiantei a minha parte aqui já tá estruturada, tá? Já passei na entretela, já tá prontinho. Aí o que eu adiantei também aqui é estruturar na manta. Aí, como eu sempre faço, eu deixo um pouquinho maior a manta, ó. E aí eu passo. Quem quiser aqui pode fazer também um quilting livre, um matelacê. Eu não achei necessidade de fazer porque uma peça pequena como essa, eu acho que não tem necessidade. Mas eu também já fiz com matelacê, ficou bonito. Aqui eu só passei na manta, agora eu vou passar uma costura de segurança aqui na volta toda e vou tirar os excessos de manta, tá? E aí cortei uma vez no tecido de forro pro corpo.
Cortei também, gente, para fazer essa alcinha aqui, ó. Eu cortei 30 por 5, uma faixa, ó, uma faixinha, né, de 30 por 5 centímetros. Aí já vinquei no ferro, ó, dobrei aqui ao meio, vinquei, depois levei as duas extremidades pro vinco do meio, de um lado, do outro lado, ó, e depois mais uma vez. Aí fica assim. Aí agora eu vou passar a costura aqui para poder fechar, certo? Passei de um lado só porque ela fica bem fininha, mas quem quiser pode passar uma costura também desse lado, uma desse lado e outra do outro lado, tá? Agora eu vou levantar aqui um pouquinho, ó, pra gente poder enxergar também a máquina, né? Opa, levantei muito. Deixa eu me acertar aqui com o meu tripé. Gente, ela não tá querendo firmar mais aqui. Pronto, assim tá bom, né? Então vamos lá, gente. A primeira coisa que a gente vai fazer é passar a costura de segurança aqui na volta toda, aqui na manta, para poder tirar esses excessos de manta. Passei a costura, agora eu vou cortar os excessos aqui de manta, tá? Prontinho. Agora a parte principal já tá pronta. A gente reserva. E vamos montar aqui as partezinhas. Vamos passar uma costura. Deixa eu arrumar aqui minha máquina que tá... Ah, é aqui que tá... Aqui tinha um nó. Eu tava vendo que a linha não tava correndo. Tinha um nozinho aqui em cima. Então vamos preparar aqui a divisória, ó. Então nós vamos pegar as duas partes, tanto a parte que está estruturada com a entretela como a outra parte, e vamos colocar direito com direito, ó. Aí vamos colocar um alfinete aqui para não sair do lugar. E aí nós vamos passar uma costura na volta toda, vamos deixar uma abertura aqui, ó, para desvirar. Eu costumo já colocar aqui 2 dedos, como é uma pecinha pequena, 2 dedos, já faço a marcação assim, porque aí eu já começo aqui, vou na volta toda e termino aqui. Prontinho, terminei aqui, retrocesso no início e no final. Aí agora eu vou cortar os cantinhos. Oi, Kátia. Ó. E aí a gente pode desvirar. Cortar essa linha aqui. Aqui a abertura. A abertura ficou pequenininha, mas eu prefiro. Aí eu vou lá na parte mais longe, ó. Já trago aqui para abertura e puxo. Vou acertar bem bonitinho.
Eu uso a ponta da tesoura, mas quem quiser usar alguma outra coisa, um hashi, uma agulha de tricô, uma agulha de crochê, uma ponta de um pincel. O ideal aqui é passar, tá, gente? Mas só para variar, eu esqueci de trazer o meu ferro. Então eu tô dando uma alisadinha aqui com as minhas mãos, porque eu esqueci de trazer meu ferro. Já montei a divisória. Agora o que eu vou fazer? Aqui, ó, ficou a parte de baixo, onde eu deixei a abertura. Aqui vai ser a parte de cima. Eu vou passar uma costura aqui de pesponto, só para dar um charme, tá? Assentar melhor. Então vou passar aqui, ó. Aumenta um pouquinho o ponto da máquina para ficar um pesponto bonito, né? Costumo dar um retrocesso bem pequenininho para não ficar desmanchando enquanto eu não prego, não tem perigo de desmanchar. Passei a costura aqui, ó, de pesponto. E aí a carteirinha não, a divisória já tá pronta. Vou passar também uma costura aqui, ó, na abertura, embaixo, bem fininha aqui, ó. Porque ela não vai ter... Aqui embaixo, ó, deixa eu desvirar pra vocês verem. Ela não vai ser pregada em lugar nenhum aqui embaixo, ó. Então, precisa passar uma costurinha aqui, ó, pra fechar a abertura, tá bom? Então, vamos lá. Prontinho. Então, a parte que vai ser a parte de cima, eu passei uma costura de pesponto um pouquinho mais larguinha, que é a boca do bolso. E a parte que vai ficar embaixo, eu passei uma costura mais fininha, já aproveitando e fechando a abertura, tá? Aí a divisória, ó, já tá pronta. Então nós vamos reservar também, e aí é só passar uma costurinha aqui, ó, na alcinha. Eu expliquei no começo, mas vou explicar de novo, ó. A medida é 30 por 5 centímetros, né? Aberto assim, ó, 5 centímetros. Aí vinquei no ferro, no meio. Depois levei as outras duas extremidades do meio pro vinco do meio. Vinquei também e assim. E dobrei mais uma vez. Aí agora eu vou passar a costura aqui. Quem quiser pode passar dos dois lados ou de um lado só, tá? Passei a costura de um lado só, tá? Já fechei a tirinha. Aí posso reservar também. E aí, gente, ó, daqui a pouco a gente já vai acabar de montar nossa peça. Já estamos com todas as partes aqui, ó. Já fiz a divisória, fiz a alcinha. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar o principal e o forro. Vou colocar direito com direito, alfinetar. Aí nós vamos passar uma costura na volta toda. Mas antes, o que nós vamos fazer? Nós vamos já posicionar a alcinha. Então, para quem for fazer igual a minha, com o molde, aqui no final aqui desse recorte da tampa, ó, tem um biquinho, certo? Ó, o recorte da tampa, um biquinho. Desse biquinho para baixo, você vai medir mais ou menos 3 centímetros. 3 centímetros, tá? Para poder posicionar a tampa. Para poder posicionar a tampa, não. Posicionar a alça, gente. Ó, aqui.
Então aqui do biquinho para baixo, vou medir 3 centímetros. Vou fazer uma marquinha aqui, ó. E aí, ó, dessa marquinha para baixo, eu vou posicionar aqui a minha alça. Vou juntar ela assim, bonitinho. O que eu gosto de fazer é já passar uma costura aqui, ó, para juntar as duas alças, os dois lados, para não ter perigo de fazer assim a hora que eu posicionar aqui e for passar a costura, tá? Então aí eu venho aqui, ó, aí eu começo do meio, eu ponho minha agulha no meio, abaixo a agulha no meio, ó, bem na pontinha, para depois a costura não ficar aparecendo, né? Aí eu venho pra frente e retrocesso. Ó, aí ela já fica juntinha e não tem perigo na hora que eu posicionar aqui dela ficar torta. Então aí vou posicionar da pontinha da marquinha que eu fiz pra baixo. Ó. Vou posicionar ela aqui. Eu posso ou colocar um alfinete ou então já ir na máquina e também já passar uma costura. Posso fazer isso até antes de colocar o forro, né, gente? Não precisa... Ó, tá vendo? Ó, posicionei aqui, ó. E aí vou colocar um alfinete aqui, pra segurar. Vou passar uma costura na volta toda de um pé de máquina, retrocesso no início e no final. E vou deixar uma abertura aqui embaixo, ó. Vou deixar mais ou menos uns 4 dedos de abertura. Pra gente desvirar, tá? Vou passar essa costura pelo lado da manta, que é o lado que dá mais certo, porque é mais firme. E aí o forro fica retinho. Então viro assim, ó. Então eu não precisava nem ter marcado aqui pelo lado do forro. Eu tenho que marcar aqui, ó, pelo lado da manta, que é o lugar que eu vou enxergar, né? Posso deixar até 3 dedos, ó. 4, de 3 a 4 dedos. Eu com 3 dedos consigo desvirar. Então vou começar a minha costura aqui na marcação e terminar, vou na volta toda terminar aqui do outro lado. Para quem for fazer com o meu molde, aqui, ó, tem que tomar cuidado também, gente, a hora que estiver passando a costura aqui do lado contrário que posicionou a alcinha, não passar a costura aqui em cima e ela ficar presa dos dois lados, tá? Eu me lembrei disso agora, que quando eu fui fazer a peça piloto, aconteceu isso comigo, aí eu tive que desmanchar. Então, posiciona, mas coloca a ponta dela assim, ó, pra baixo, pra não passar a costura em cima. E aí aqui, ó, no biquinho, aqui no recorte, vou mostrar aqui no molde. Aqui ele tem um biquinho, né? Então, quando você vier com a costura, você tem que vir, aí você para bem aqui no biquinho e vira, pra poder acompanhar a costura. Tá? Pra ficar bem bonitinho assim, ó, depois. A hora que a carteira estiver pronta, ficar bem bonitinho aqui o biquinho, tá? Tem que acompanhar o desenho. Então, ó, cheguei aqui no biquinho, ó. Aí eu abaixo a agulha e dou uma viradinha assim, ó. Aí chega aqui em cima, de novo, ó. Tá vendo? Desse lado aqui também.
desse lado. Prontinho, ó, costurei já a volta toda. Olha só como fica quando a gente costura pelo lado da manta, ó. O forro fica retinho. Vamos tirar aqui os alfinetes. Aí, ó, a gente pode dar uma acertadinha aqui em cima, deixar um pouquinho mais rente aqui com a costura. Pode até dar uma cortadinha aqui, ó, nos biquinhos. Aqui embaixo também, ó. Aqui pode cortar um pouquinho. E aí é só desvirar. Aí vou lá, ó, ponho só 2 dedos aqui, ó, na abertura. Vou lá na parte mais longe e já trago aqui, ó, pra abertura e puxo. Tá vendo como fica facinho desvirar desse jeito? Então, ó, desvirei, ó, tá vendo? Aqui a alcinha. Aí agora a gente vai acertar os cantinhos, repetindo: agulha de crochê, agulha de tricô, ponta de pincel, hashi. Tudo isso é mais seguro para poder arrumar esses cantinhos. Eu tô fazendo aqui com a ponta da tesoura, mas quando a gente faz com a ponta da tesoura tem que ter bastante cuidado. Isabel tá perguntando se a máquina caseira dá para costurar. Tranquilo. Tranquilo, tá? Vocês veem eu aqui com máquina industrial, mas é porque eu já tô acostumada com a máquina industrial. Eu tenho até uma caseira, mas não tenho o costume de usar. Mas tudo que eu faço aqui, tudo que eu ensino aqui, dá pra fazer na máquina doméstica tranquilo, tá, gente? Não tem problema não. Ó, ajeitei. Aqui, ó, os biquinhos da tampa. Aqui também. O ideal agora aqui é passar, principalmente aqui, onde a gente deixou a abertura, deixar bem certinho, mas como eu esqueci de trazer o meu ferro, eu tô fazendo, dando uma alisadinha aqui com as mãos mesmo. Ah, gente, outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês, só pra variar, é o fechamento, ó. Nós vamos fazer o fechamento com o botão tic-tac, o botão de pressão. Então, por isso que eu tô finalizando a carteira. E no final a gente prega esse botãozinho tic-tac. Quem não tiver, pode usar aquele colchete de pressão, pode costurar. Pode usar velcro também. Só que aí no caso do velcro, já tem que pregar ele antes de colocar o forro, né? Mas o ideal mesmo para essa carteirinha é esse botão tic-tac. É baratinho, tá? Quem não tem o balancinho também, não precisa ser necessariamente o balancinho, pode pregar com aquele alicate que existe próprio para pregar esse botão, tá? E os botõezinhos são bem baratinhos, não é uma coisa assim muito complicada não, tá? Então vamos lá. Aqui, ó, agora a gente vai passar uma costura aqui antes de dobrar.
Então fui lá, passei, principalmente aqui, ó, vinquei aqui a abertura que eu deixei bem bonitinho. E aí vou passar uma costura aqui. A gente não vai passar muito larga, nem muito estreita, porque se a gente passar muito larga, a abertura vai fechar, mas vai ficar feio, né? E se a gente passar muito estreita também não vai ficar legal. Então passa assim mais ou menos meio pé de máquina, tá? Que aí dá certinho. Passei a costura aqui, ó, de pesponto, certo? Já fechei a abertura. E agora é só dobrar assim. E aí eu vou dobrar mais ou menos 9,5 centímetros. Aqui, ó, deu certinho. Fica um pouquinho, fica mais ou menos um dedo, um pouquinho mais abaixo do biquinho aqui, ó. Então, se for na medida, é 9,5, ó. 9,5. Vendo? Daqui a aqui, 9,5. E aí, a gente vai colocar a divisória aqui no meio. Só que uma coisa que eu tenho que falar para vocês, eu vou ajustar as medidas dessa divisória aqui, ó, na largura, porque ficou um pouquinho para fora demais. Não vai ficar feio, tá, gente? Pode colocar uns 14,5 ao invés de colocar 15,5. Eu vou colocar isso lá no meu arquivo em PDF, tá? Junto com as medidas. Eu vou ajustar o molde e vou colocar lá. E também vou colocar nas medidas. Tira meio centímetro de cada lado para ela ficar um pouquinho mais para dentro. Mesmo assim não vai ficar feio. Então aqui, ó, eu dobrei mais ou menos 9,5, na altura de 9,5. Coloquei a minha divisória aqui no meio. E aí agora eu vou alfinetar. Para finalizar, o que nós vamos fazer? Vamos passar uma costura. Ó, vamos começar aqui embaixo e vamos passar uma costura aqui na volta toda e terminar aqui do outro lado. Aí, retrocesso no início, no final, e quando estiver passando aqui, ó, você também dá um retrocesso, que é o finalzinho da dobra, tá? Ó, já costurei. A única coisa que eu vou corrigir, tá, gente? Que no fim acabou ficando... Eu já tinha corrigido, mas mesmo assim ficou grande. É a divisória aqui, que essa divisória, ela não vai aparecer nada aqui do lado de fora, tá? Então, você vai tirar meio centímetro, mas pode deixar que eu vou corrigir, tanto no molde, como nas medidas lá por escrito que eu vou deixar. Então, de assim a divisória é 14,5, tá? Aí vai dar certinho. Aí agora é só aplicar o botão de pressão aqui,
tá? Vou colocar um alfinete aqui só pra mostrar pra vocês como é que fica, ó. Com esse tecido ficou bem bonitinho também. Obrigada. Ó, então vamos aplicar o botão de pressão. Aí, ó, fica a divisória aqui dentro. Deixa eu tirar aqui para poder aplicar. Então, as sugestões que eu posso dar para vocês, enquanto eu aplico aqui o botão de pressão, eu vou falando. Vocês podem fazer esse mesmo modelo sem divisória, fazer só a carteira, tá? Quem quiser pode fazer sem divisória. Pode fazer também sem essa alcinha, né? Pode fazer, ao invés de colocar essa alcinha, colocar uma alcinha menor, passar uma argolinha e colocar uma argolinha para ficar como se fosse um chaveiro. Pode colocar um mosquetão, né? Que mais? Aqui é só uma ideia, né, gente? Aí depois vocês podem aprimorar aí. Vou colocar aqui o meu balancinho. Opa! Um barulho. Aí, ó, é só eu dobrar. Começo colocando aqui pela tampa, né? Só dobrar o meio aqui, ó. Dobrei aqui ao meio a tampa. Aí eu dou mais ou menos uma distância de um dedo acima da costura de pesponto aqui da tampa, ó, ou até menos. Dá uma distanciazinha aqui. Furo. Aí vou colocar o meu botão na tampa. Pronto, ó. Colocado na tampa, aí a gente fecha aqui bem certinho, ó. Eu costumo fazer uma pressãozinha aqui, que aí já fica um redondinho aqui bem certinho. Aí eu furo aqui bem no meio do redondinho. Opa, só na parte da frente, né? Não junto com a divisória. Furo aqui com cuidado. Pronto. Prontinho, gente. Ó. Fecha aqui. Aí pode ir, passar. Bem bonitinho. Tá bom? Ó. Carteirinhas. E aí, gostaram? Ficou legal? Repetindo, quem achar muito complicado fazer com a divisória, não tem problema, pode fazer sem divisória, pode fazer ela simples. Eu tenho várias que eu fiz para vender que eu não fiz com essa divisória. Eu fiz bem simples mesmo, tá? Só a carteirinha. É uma peça rápida. Outra coisa também é que qualquer retalhinho que você tiver em casa, quiser aproveitar para fazer alguma coisa, ó, retalhinho de tricoline, você pode fazer. Então, a sugestão de preço para venda, você pode vender essa carteirinha de 15 a 20 reais. Depende da sua região, né? Da onde que você comercializa os seus produtos. Mas assim, o preço mínimo é 15 reais. Tá? E dá para vender até 20. Tá bom? Então, como sempre, eu vou deixar a lista de materiais, medidas, o molde, tudo bonitinho no arquivo em PDF dentro do meu grupo. Retalho Criativo Cláudia Martins.
quem ainda não faz parte do grupo também pode pedir para participar, que eu aprovo. Então hoje, gente, a nossa live foi bem rapidinha, né? Essa peça facinha, eu acho muito legal esses projetos bem fáceis, né? Porque principalmente quem está iniciando, eu sei que tem muitas meninas que já sabem fazer de olho fechado essa carteirinha, mas tem muitas que não sabem, né? Então, é para quem sabe e para quem não sabe. Tá bom? E obrigada para quem ficou comigo até o final. Eu vou me despedindo e até semana que vem. Semana que vem a gente se vê novamente aqui, se Deus quiser, nessa mesma página, nesse mesmo horário. Bom final de semana e bom início de semana também. Tchau!